Se você já tentou estudar de todas as maneiras possíveis, mas nenhuma parece encaixar com como você aprende, como você estuda, então para lá que eu vou te ensinar algumas coisinhas sobre tipos de memória que podem te ajudar nesse processo. Então, bora lá! Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tô sempre falando aqui no canal sobre estudo ativo, repetição espaçada, muito sobre flashcards e Anki, mas eu sempre quis deixar muito claro pra vocês que os flashcards, que o Anki, não são as únicas formas de você estudar. Vão ter pessoas que vão super se adaptar a essa metodologia e vão ter outras que isso simplesmente não vai fazer sentido pra elas. E isso acontece porque cada um tem um tipo de memória. Os grandes estudiosos da área da pedagogia, da neurociência, eles costumam dividir assim as formas de aprendizado em três grandes campos: o visual, auditivo e o sinestésico. Existem diversos outros mini campos dentro disso, mas para esse vídeo eu resolvi me aprofundar nesses três. Então, bora conversar sobre cada perfil, sobre cada um desses tipos de memória. A memória visual, ela funciona para aquelas pessoas que elas precisam muito visualizar aquilo que elas estão aprendendo, aquilo que elas estão ouvindo de outra pessoa. Então, se você é aquela pessoa que você tá na aula e você não consegue prestar atenção na aula, se você não tem nenhum diagrama passando, nenhum slide, se você não tá anotando o que o professor tá falando, então você provavelmente é uma pessoa que tem uma memória muito mais visual. Você precisa visualizar alguma coisa para aquela coisa fixar na sua cabeça. Por exemplo, quando eu fazia muitos resumos, às vezes eu não lembrava o que tinha naquele resumo, mas eu lembrava o lugar onde estava a informação que eu tinha escrito. Então é aquela pessoa que ela consegue fixar muito através de cores, através de diagramas, de mapas mentais. Então, se você é esse tipo de pessoa, fica até o finalzinho do vídeo que eu vou contar pra vocês as melhores formas de você estudar se você tem uma memória visual. Agora, aquela pessoa que ela tem uma memória mais auditiva, ela não precisa tanto ficar escrevendo com cores diferentes, ficar vendo diagramas, ficar vendo um monte de coisa para que ela consiga entender aquilo que o professor tá dizendo. Muito pelo contrário, ela precisa ouvir. E quando ela ouve, ela já consegue gravar. Ela lembra exatamente como o professor falou isso naquela aula. Então ela não precisa ficar reescrevendo, às vezes ela precisa repetir para ela mesma, e a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente. Por último, a gente vai ter as pessoas que ela tem uma memória mais sinestésica. São aquelas pessoas que elas precisam ter uma experiência, elas precisam misturar a visão, a audição e o tato. Então aquela pessoa que normalmente ela não consegue ficar muito parada assim na aula, prestando atenção no que o professor tá falando ou que ele tá mostrando, só o falar e o visualizar não são suficientes para esse tipo de pessoa. Essa pessoa ela é agitada, ela precisa vivenciar, ela precisa encostar, ela precisa sentir para ela conseguir aprender e memorizar todo aquele conteúdo. E antes da gente entrar sobre como que a pessoa com memória visual estuda, como a pessoa com memória auditiva estuda e assim por diante, se você quer saber um pouquinho mais sobre memória visual, tem um vídeo exclusivamente no canal sobre esse assunto. São formas de estudo para quem tem uma memória mais visual. Se você quiser, é só clicar, acho que desse ladinho aqui, que vai aparecer o card pra você. Bom, vamos falar primeiro sobre as pessoas que elas têm uma memória mais visual. Assim como eu falei um pouquinho no comecinho do vídeo, basicamente, quem tem uma memória visual precisa visualizar aquilo que está sendo transmitido para ela. Se a pessoa ela tá ouvindo alguma coisa, ela precisa escrever para ver aquilo e conseguir memorizar tudo aquilo que está sendo transmitido. Então, realmente vai ser aquela pessoa que ela vai se dar melhor com resumos, com gráficos, com mapas mentais. E é muito interessante que se você anota nas aulas, durante as aulas, você chegar em casa e pegar várias imagens e associar essas imagens ao que foi escrito. Porque além de agora de você ter uma associação com as cores que você usou nos seus resumos, que você grifou várias palavras, é muito interessante você ter imagens que se associem a tudo aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo transmitido para o seu aprendizado ficar mais consolidado ali na sua mente. Além disso, por conta da pessoa que ela tem uma memória mais visual, tá muito envolvida assim, como que é o ambiente, como que ele está. É muito importante que não existam muitos outros estímulos sonoros para não desfocar aquela pessoa daquilo que ela está visualizando. E também é sempre muito interessante ela sempre separar um mesmo lugarzinho para os estudos dela, para que você consiga acessar todas aquelas informações com muito mais facilidade. Nossa, tô olhando isso, muito legal, tô olhando outra coisa, muito legal. Porque as pessoas que ela têm uma memória visual, elas vão se distrair por várias outras novidades visuais. E claro, as pessoas que
tem a memória visual são aquelas pessoas que mais se encaixam com o estilo de flashcards. Já a pessoa auditiva, como a gente falou um pouquinho no vídeo, ela precisa realmente focar a atenção naquilo que está sendo dito para ela. E como que ela pode fazer, né? Quando ela chegar em casa para estudar, para revisar tudo aquilo que foi transmitido na aula. Essa pessoa, ela pode simplesmente repetir pro espelho, repetir em voz alta, todo o conteúdo que foi lecionado para ela. Além disso, a tecnologia ajuda muito essas pessoas, porque você pode às vezes ouvir um podcast sobre o tema, e esse podcast você pode ouvir na sua casa, você pode ouvir andando no metrô, você pode ouvir em qualquer lugar, porque as pessoas elas não costumam se distrair tanto com o visual. Outra forma também disso é você assistir videoaulas no YouTube, mas se você tem a memória bem mais auditiva, é até mais interessante você minimizar a barra ali do YouTube e só ficar ouvindo, como se fosse um podcast. Das pessoas com a memória mais visual, é interessante que elas vejam a explicação do professor através do YouTube e assim por diante. Além disso, outra forma que eu acho super legal é, ao invés de você ouvir podcasts, é você se gravar explicando essa matéria em voz alta e você depois ouvir essa gravação diversas vezes no seu celular mesmo. Então isso também você pode levar um estudo para qualquer lugar. Eu acho uma coisa maravilhosa das pessoas que têm uma memória mais auditiva é que elas podem estudar em qualquer lugar, a qualquer hora, é só conectar o fone de ouvido que elas já começam a absorver e estudar toda aquela matéria. As pessoas que têm uma memória mais visual, elas costumam assim se atrapalhar quando tem algum estímulo auditivo. Já as pessoas que têm uma memória realmente auditiva, naqueles dias que elas estão mais estressadas, que elas estão com mais dificuldade de se concentrar na matéria, um estímulo muito interessante seria você ter uma música mais calma, uma música mais clássica, se ela não tá estudando ouvindo outro áudio, né? É muito legal porque a pessoa consegue se concentrar, se envolver mais por aquele som ambiente. Então, além daquelas playlists para estudar, de música clássica, outras músicas também que podem ser interessantes para você ter o seu aprendizado ali para render mais, seria você ouvir músicas em outros idiomas. Então aí você amplia seu repertório cultural, né? Porque às vezes a música no seu próprio idioma, ela vai fazer com que você disperse um pouco, você vai começar a prestar atenção no que a pessoa tá dizendo. Então comece a ouvir uma música em japonês, em coreano, em alemão, ou as músicas instrumentais mesmo, clássicas. Eu quase ia esquecer, mas uma outra forma para uma pessoa que tem uma memória auditiva estudar é simplesmente criar músicas em cima daquele conteúdo que ela aprendeu. Afinal, a música, o som, ele faz muito mais sentido pro cérebro daquela pessoa. Então, na hora da prova, é só basicamente ela recuperar aquela musiquinha que ela tá na cabeça e ela vai conseguir responder várias questões tranquilamente. Não menos importante, mas talvez até mais complexo, a gente tem a memória sinestésica. Eu costumo brincar que essas pessoas que têm uma memória sinestésica são as pessoas do luxo, porque como elas precisam tanto do tato, da audição, do visual, o que mais encaixa para elas são basicamente você ter experiências, vivências em laboratórios, viagens. Então assim, a melhor forma de você aprender, se você tem uma memória sinestésica, é você viajar o mundo para aprender a história inteira. Mas como somos meros estudantes por enquanto, isso muitas vezes não é possível. Então outras formas de você fazer isso pode ser através, por exemplo, de você ensinar para alguém essa matéria. Porque quando você ensina, você está visualizando, você está ouvindo e você está gesticulando. Até melhor seria você ensinar pro espelho, porque você consegue se visualizar e às vezes você consegue memorizar uma sequência de movimentos com as suas mãos ou através do seu corpo, para você memorizar com mais facilidade aquela matéria. Eu acho que essa galera que tem uma memória mais sinestésica, que não consegue ficar parada, que não consegue ficar ali sentadinho ouvindo só ou só vendo, ela gosta assim do teatro, né? Então você interpretar aquilo que você tá aprendendo também pode te ajudar muito. Ah, e uma coisa que é importante para todos os tipos de memória, mas principalmente para os sinestésicos, é você sempre dar pausas relaxantes nos estudos. Porque muitas vezes não é sempre que a gente vai conseguir estudar através de atuações, através de laboratórios, viagens, experiências. Então assim, se você tá lendo alguma coisa, se você tá vendo alguma coisa, quando você tiver um tempinho já levanta, vai andar, vai se movimentar para você conseguir focar mais na aula. Às vezes não vai ter tantos esses estímulos que você precisa. E olha, vamos dizer que assim, os sinestésicos e os auditivos, eles podem se juntar, dar as mãos e seguir uma ótima linha de estudos através de uma conversa, né? Porque enquanto o auditivo, ele vai ter todo aquele estímulo de ouvir o que a pessoa tá falando, ele falar o que ele aprendeu, o sinestésico também vai ter toda aquela interação. É muito mais legal do que você só ficar ouvindo, só ficar recebendo. Bom, gente, a última coisa que eu quero falar pra vocês é que independente desse tipo de memória que você tenha, é sempre interessante você deixar o seu estudo ativo. Não é legal você só ler, mas é legal você fazer um resumo. Não é legal só você ficar ouvindo, mas às vezes você gravar o seu próprio áudio pra depois você ouvir. Então, gente,
gente, é basicamente isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado alguém por aí. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, curte, se inscreve no canal. E também me fala um pouquinho aqui qual que é a sua memória, porque eu quero saber se tem mais gente aí com uma memória mais visual, se tem os sinestésicos aí, porque vocês veem que eu também mexo muito as mãos, né? Ou se tem a galera mais auditiva ali, que gosta de uma música. E é basicamente isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até segunda que vem com um vlogzão, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!